Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à cobertura do Amado Mundo do Festival de Cinema de Brasília. O meu entrevistado agora é um dos atores centrais da política cultural do governo, formulação de políticas públicas para o setor cultural e, claro, para o cinema nacional. Márcio Tavares, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui ao estúdio do YouTube, cedido para o Amado Mundo, para a gente fazer a cobertura do festival. Uma conversa que a gente vai falar sobre política de cultura, vai falar sobre os desafios de você reconstruir o Ministério da Cultura, depois de um governo que tentou destruí-lo. Mas vamos falar também sobre cinema. Eu quero começar o nosso papo te chamando para a brincadeira que a gente está fazendo, de perguntar qual é a sua Fernanda favorita, porque a Fernanda Montenegro é a grande homenageada dessa edição do Festival de Cinema de Brasília, e a gente está perguntando para todo mundo qual a personagem da Fernanda Montenegro que mais te impressionou ao longo da carreira dela. Guilherme, eu não tenho muita dúvida assim, do impacto em mim, porque eu era relativamente jovem quando saiu Central do Brasil. E a interpretação da Fernanda em Central do Brasil é uma coisa de um encontro, inclusive, com o cinema nacional. Foi um momento do cinema da retomada, né? Foi o grande filme daquele momento, e a capacidade, né, de colocar toda a sensibilidade, né, da Dora, aquela escritora de cartas que estava muito embrutecida, que vai se amolecendo ao longo do filme. Para mim, é a minha Fernanda predileta, porque é a que mais me impactou, mas todas as Fernandas são incríveis, transformadoras. Da Fernanda que lê Simone de Beauvoir, a Bia Falcão das novelas, eu acho que ela tem uma multiplicidade única, é o grande ícone da nossa dramaturgia, não tenho nenhuma dúvida. E é uma pergunta cruel, né? Porque você escolhe entre coisas papéis tão incríveis, né? É muito difícil, porque qualquer coisa que a Fernanda faça, ela faz com muito bem, com muita qualidade. Esses dias mesmo, eu tive no lançamento do Festival do Tá na Rua, junto com a Mira Haddad, e ela fez uma pequena leitura junto com a Mira, e é uma coisa de você ficar completamente boquiaberto, assim, a capacidade que a Fernanda tem de colocar, de dar vida a um texto, né, de dar emoção àquilo. Acho que não tem uma intérprete sem igual. Então é uma pergunta muito cruel. Mas acho que eu respondi com verdade aí, porque para mim eu acho que foi um momento de encontro com ela, com o Central do Brasil. E a Dora tá sendo campeã, assim, quase todo mundo lembrando da Dora. Márcio, o Festival de Cinema de Brasília não é uma novidade para você, né? Você é uma pessoa que tem uma história com Brasília, né? Estudou na universidade, na UNB, na Universidade de Brasília. Certamente já frequentou o festival. Eu queria te pedir para você falar da importância do Festival de Cinema de Brasília, que é um dos apoiadores do Ministério da Cultura, da importância para o nosso cinema e também para os nossos festivais, né? Porque ele é um festival muito antigo. Está na 58ª edição, quase que nasce junto com a capital, né? Então, o Festival de Cinema de Brasília é um dos festivais mais importantes do cinema nacional, e ele tem algumas características que eu acho que são muito marcantes. Uma delas, por ele estar muito próximo aqui do poder, do Estado, sempre foi um festival que teve uma importância na construção das políticas públicas e no debate das políticas públicas do cinema. Muito da construção das políticas que a gente tem, passando por Ancine, passando pelo tempo da Embrafilme, as grandes lutas de organização do cinema nacional, passaram pelo Festival de Brasília. Então é um festival que tem uma importância nesse sentido, ao mesmo tempo que ele tem uma importância fundamental no Centro-Oeste, porque é o principal festival, é um dos principais do Brasil, mas não há dúvida de que é o principal no Centro-Oeste, a trazer também uma produção diversificada de uma outra região que desponta para o cinema nacional e para uma visibilidade nacional. Então ele também é uma janela muito importante dentro desse circuito
do audiovisual. Além do que movimenta a cidade, né? Os encontros no Cine Brasília, nas demais salas que fazem parte, esse ano descentralizando para as regiões administrativas. Então, é um festival muito importante no calendário brasileiro e cada vez mais eu acho que ganha importância porque os nossos festivais, e sobretudo festivais como o Festival de Brasília, que tem uma dimensão consolidada já, vão se transformando também numa janela dessa internacionalização. Não é à toa, por exemplo, que o Agente Secreto, que é o nosso representante na corrida do Oscar esse ano, teve uma imensa pré-estreia aqui, gigante, no Festival de Brasília, e isso tem peso nessa agenda, tem um peso nessa jornada muito significativo. Então, o festival é muito, muito importante. A gente do Ministério faz questão sempre de apoiar, de ter presença, de valorizar e de demonstrar que os festivais de cinema são a parte nessa cadeia da política do audiovisual que precisam de muito cuidado, de muita atenção, de muita valorização. E essa trajetória de 58 anos do Festival de Brasília é algo para a gente não só celebrar, mas para a gente cuidar muito bem para que ele tenha ainda uma trajetória muito longa de prestação de serviços ao audiovisual nacional. Sim. Márcio, você, ao lado da ministra Margarete Menezes, vocês estão liderando a reconstrução de um ministério que chegou a não existir mais como ministério, né? Reduzido a uma secretaria, resistiu durante 4 anos do governo Bolsonaro e vocês agora estão já perto do fim do 3º ano dessa reconstrução. O que já deu para ser feito? O que ainda tem que se fazer? E ao fim dos 4 anos, vocês acham que vocês conseguem entregar o Ministério da Cultura além do que ele existia antes de começar esse processo de tentativa de destruí-lo? Olha, Guilherme, eu te agradeço a pergunta, porque é uma possibilidade de falar sobre um cenário. Primeiro que às vezes a gente não comenta tanto quanto deveria em função das urgências, mas a gente assumiu um ministério que tinha sido descontinuado, mas não só isso, do ponto de vista institucional, ele tinha sido dilapidado. Quando ele foi reconstituído, a gente tinha 1/3 dos servidores que tinha em 2016. Não se comprava um computador para o Ministério da Cultura, para suas secretarias, para suas autarquias desde 2014. Esse foi volume de em coisas simbólicas muito pontuais, mas que são do trabalho do dia a dia no cotidiano para você permitir que a máquina funcione, o grau de descaso que se teve com essa unidade. Desde 2023 a gente recebeu, do ponto de vista de investimentos, o maior volume de investimentos em fomento da história. Então a gente, com toda essa dificuldade, com todo esse cenário, a gente reconstruiu um ministério que em 1 ano tinha reativado um conjunto importante de políticas. O PAC das Cidades Históricas do IPHAN, por exemplo, que tem obras estavam paradas desde 2012, nós retomamos toda aquela carteira e abrimos uma carteira nova de investimentos em patrimônio cultural. O PAC de infraestrutura cultural, estamos construindo 225 céus da cultura em regiões de muita vulnerabilidade social. São equipamentos de cultura que vão estar nas favelas, nas periferias, nos locais de imensa vulnerabilidade. Reconstruímos a Política Nacional de Cultura Viva agora com financiamento garantido dentro da PNAB. Mais de 15 mil pontos de cultura receberam algum tipo de iniciativa desde 2023. Então, isso é uma reativação importante de um legado de políticas públicas que a gente considera que precisava ser muito preservado e retomado. E, ao mesmo tempo, a gente teve a responsabilidade de colocar na rua políticas novas, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. A Lei Paulo Gustavo encerrou a sua jornada com mais de 102%, né, contando com o rendimento do que foi para a conta dos estados e municípios investido. Então, é prova que quando a gente transfere dinheiro para a cultura, ele é investido. Vamos fazer agora o 2º ciclo de transferência da Lei Aldir Blanc, com um resultado incrível, mas a gente retomou cota de tela para o cinema, porque em 2019 tinha acabado. Desde a década de 30 tem uma reserva de exibição no cinema para a produção brasileira de 30%. Isso não tinha sido renovado, nós renovamos. A gente criou um marco para o fomento à cultura, ou seja, uma estrutura de governança para o financiamento que garante mais controle,
o Tribunal de Contas, a TGU conseguem olhar com mais clareza o que a gente quer daquele projeto, mas também a gente consegue organizar a lógica da prestação de contas para a lógica da cultura, entendendo que a cultura tem uma dinâmica própria, seus projetos têm uma lógica própria, e não adianta a gente tentar enquadrar na mesma lógica de um viaduto uma peça de teatro. A gente precisava ter um instrumento jurídico próprio para isso. Criamos isso, virou um instrumento inovador para o mundo inteiro, e o que a gente quer entregar até o ano que vem é o Sistema Nacional de Cultura, o SUS da Cultura, plenamente implementado. Ele entrou na Constituição em 2013, ficou tramitando nos escaninhos do Congresso durante 7 anos. O ano passado a gente conseguiu aprovar a regulamentação e agora a gente está passando para a fase de implementação. Então, até o ano que vem a gente vai ter as pactuações, que é o seguinte: o que é a responsabilidade, afinal de contas, na gestão de cultura do governo federal, do estado e do município? Não dá mais para continuar como é agora, com a União ou sendo generalista, o município sendo generalista, e a gente trata desde da pequena oficina até as políticas públicas, e o cidadão não sabe muito bem a quem procurar na hora de ter uma demanda. E de quem cobrar, né? De quem cobrar. Então, acho que a gente entrega não só uma reestruturação das políticas públicas, todo esse acervo, mas um sistema de cultura, um sistema de gestão de cultura que possibilita o Brasil dar passos cada vez maiores no investimento em cultura nos próximos anos, institucionalizando essas políticas com muito mais solidez do que a gente já fez no passado. Então essa é a nossa pretensão da ministra Margarete, de toda a equipe, nesses próximos 4 anos, ou até o final desse ciclo de 4 anos, na verdade. Sim. Queria falar sobre 2 textos que estão no Congresso e que têm muito a ver com o setor cultural, a lei do streaming e depois a inteligência artificial. Mas primeiro a regulação do streaming. Qual é a visão do governo sobre como deveria ser essa regulação? Então, a lei do streaming é uma lei fundamental para o futuro do audiovisual brasileiro. A gente hoje tem uma situação que a gente chama de assimetria regulatória, porque a gente tem setores bastante regulados, né? O audiovisual das salas de exibição, da TV paga, todo mundo está envolvido dentro de um sistema que contribui para a Condecine, tem suas cotas de tela, tem uma infraestrutura e tem uma tecnologia nova que surgiu depois dessas regulamentações e que não está abarcada, que são justamente os streamings. Então, o primeiro motivo que a gente precisa ter uma lei é para garantir um equilíbrio regulatório de mercado. Então, a gente precisa garantir que isso vai garantir que o ecossistema tenha condição de continuar e que essa nova tecnologia também não termine afetando os outros que são regulados. O segundo, a gente precisa garantir que nessa regulação, aqueles que mais são vulneráveis diante desse cenário econômico tenham a sua devida proteção, que no caso do audiovisual brasileiro é a produção independente. Quando a gente fala de produção independente, é o produtor que não é dono de um canal de veiculação daquele filme. Então ele não tem um canal de TV, ele não tem uma plataforma. Então ele é um produtor que trabalha exclusivamente no desenvolvimento dos seus filmes, dos seus roteiros, suas gravações. E esse é o elo, vamos dizer assim, o mais fraco da cadeia, que precisa de uma regulação para continuar a sua atuação, porque ele é o que dissemina o desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual. Então a gente precisa ter uma proteção, garantindo que, tenha uma cota de catálogo razoável de produção brasileira dentro dos catálogos de streaming. Não dá mais para a gente ser o país que tem, em média, o segundo, o terceiro, o quarto maior mercado das plataformas, e quando a gente vai procurar a produção brasileira, a gente quase não vê dentro do streaming. E que lá dentro tem o que a gente chama de proeminência, que tem a visibilidade. Você entra na tela da plataforma, veja alguma produção brasileira na hora de escolher o seu cardápio. A outra é garantir que tenha uma cobrança dessa CID, que não é um imposto, não afeta o preço final, ela está atuando exclusivamente no lucro dessas empresas, é o mesmo modelo que a gente faz, que parte disso seja revertido para o Fundo Setorial do Audiovisual e parte disso para um reinvestimento dessas plataformas em produção nacional. Não é jabuticaba, nesse caso,
A França fez, a Espanha está fazendo, a Coreia do Sul está fazendo, todo mundo que tem indústria de audiovisual grande está fazendo regulamentação nesse tipo. A gente acredita que 6% seria uma contribuição razoável e que dentro dessa contribuição, o que seja feito ali, a propriedade intelectual, ou seja, o investimento, seja brasileiro. Porque a gente não pode, a gente está falando nesse caso de uma contribuição de uma renúncia de dinheiro público. Se a gente está renunciando dinheiro público, Guilherme, a gente não pode investir numa produção que seja estrangeira. Então a gente precisa preservar que ela seja brasileira e que seja produção independente. Então esses são um pouco os pilares dessa agenda para a lei do streaming que a gente considera importante. Cota de catálogo, proeminência de tela, proteção da propriedade intelectual, proteção da produção independente, 6% de Condecine. A gente tem sido muito claro nesse debate, buscando sensibilizar o Congresso de que já passou da hora da gente votar esse instrumento e o audiovisual brasileiro, o desempenho dele, vídeo todo com as premiações que a gente está recebendo esse ano, talento não nos falta. A gente precisa ter esse arcabouço de políticas que ajudem a alavancar esse talento que existe, sobra no Brasil para o audiovisual e que essa indústria possa crescer cada vez mais, gerar mais emprego, mais renda, mais oportunidade. O audiovisual gera mais emprego do que a indústria automobilística e polui muito menos e deixa a gente muito mais extasiado diante das telas, diante das histórias. Então é um tema muito importante para o governo, para a nossa gestão. A gente tem trabalhado quase todo dia. Quando a gente estava falando de legados, esse é um dos centrais que a gente gostaria muito de entregar. Né? Não te mencionei porque depende do Congresso, que a gente precisa, mas a gente quer trabalhar para aprovar no Congresso e pensa que deveria ser ainda nesse semestre. Sim. No texto de IA, né, no marco regulatório da inteligência artificial, ali tem um monte de coisa que encosta, de certa maneira, no setor cultural, mas tem um central que são os direitos autorais. E os direitos autorais estão muito em xeque com a inteligência artificial. Né? Qual é a preocupação do governo? O que não pode escapar de uma regulação de IA no que concerne aos direitos autorais? São duas coisas, eu acho que a gente inclusive conseguiu colocar no texto do cenário que são importantes nessa regulamentação da IA e que botam o Brasil até numa situação de referência global, porque outros países estão fazendo essa mesma discussão que a gente está fazendo nesse momento. Uma é a transparência. A IA está aprendendo, né? Quando está fazendo o ciclo da IA generativa, ela está aprendendo com o quê? Com obras científicas e também com obras culturais, com obras artísticas, com livros, com músicas, Mas quando a gente faz aquela pesquisa, não há uma transparência das fontes, de onde é que está vindo aquele conhecimento. Você faz uma pergunta para a IA e no momento de você ter o resultado sobre essas fontes, a gente considera que deveria ser obrigação das plataformas disponibilizarem essas fontes. Né? Ter essa transparência com quem está acessando a plataforma, a partir de onde esse conhecimento está sendo gerado, assim como um livro qualquer tem a bibliografia ali de onde se partiu. Aquela bibliografia, às vezes, dá conta do conjunto, passa alguma coisa ou outra, mas tem uma certa transparência ali do caminho, você consegue observar como é que se desenvolveu aquele pensamento também muito a partir dessas fontes. E o outro são os direitos autorais. Se está usando obras artísticas, obras culturais, para esse aprendizado. E esse aprendizado, ele é monetizado por essas plataformas. Ele reverte em lucro, ele está se transformando numa indústria bilionária em algumas das corporações que são das mais ricas do mundo, que estão aprendendo com essas obras de cultura, mas não estão remunerando os artistas. Então, alguns estudos que a gente tem já disponíveis impactam que a IA pode gerar em alguns setores, por exemplo, de dublagem e outros, nos próximos 2, 3 anos, a gente está falando de 10, 20, 2, 3 anos, desemprego de 18, 20%. A dublagem tem que estime que pode acabar, né? Exatamente. Até porque determinados contratos, determinadas coisas já estão exigindo, né? A gente tem tratado isso tanto com a Diretoria dos Trabalhadores da Cultura, quanto, sobretudo, com a Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais,
para a gente criar um arcabouço que proteja também a comunidade artística, proteja os criadores, proteja essas obras que são parte da nossa riqueza como país, é dessas obras, e quem desenvolveu a sabedoria, a inteligência dessas pessoas possa ter também o seu espaço de remuneração numa indústria que está crescente. É uma equação que precisa ter sempre muito cuidado, e eu acho que a lei está muito calibrada nisso, em garantir que a inovação siga existindo, que o Brasil possa ter cada vez mais investimento em tecnologia, possa avançar nesse setor, mas que esse avanço seja feito também cuidando desse acervo, desse manancial de riqueza que está sendo explorada por essa nova fronteira do conhecimento que é a inteligência artificial. Sim. Queria falar de economia criativa. Eu acho que hoje não tem ninguém mais que questione a importância, a capacidade de movimentar bilhões na economia, mas uma economia criativa muito marcada pela informalidade. O que está sendo feito para tentar diminuir essa informalidade, formalizar o trabalhador que atua nas diferentes vertentes da economia criativa? Então, a gente criou desde o começo da nossa gestão uma diretoria de políticas para os trabalhadores da cultura. Isso tem exigido da gente pensar, junto com o Ministério do Trabalho, sobretudo, um conjunto de iniciativas com o Ministério da Previdência que possam adaptar a lógica do trabalho da cultura à necessidade de proteção social. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de pensar os quinais da cultura, que é esse cadastro de ocupações que são desenvolvidas, quinais e CBOs, né, para que a ocupação desenvolvida, né, por esse artista, por esse técnico, esteja plenamente registrada, e a partir disso ele possa acessar os direitos que já são consolidados. De outra parte, a gente está fazendo, né, eu te comentava a respeito do Programa Ibero-Americano de Indústrias Culturais e Criativas que a gente está presidindo. A gente está fazendo agora o fechamento de uma pesquisa chamada Estatuto da Pessoa Artista, que é uma grande pesquisa a respeito desse tema em 15 países da região, para que a gente tenha linhas e diretrizes a respeito de direitos de trabalho para os trabalhadores da cultura, sejam eles das áreas técnicas, sejam eles artistas, para que a gente possa desenvolver nova legislação que garanta a proteção, né, integral, tanto pensando do ponto de vista do período em que está ativo trabalhando, quanto, sobretudo, como é que a gente faz para chegar na Previdência, né, que é uma contribuição intermitente, que a gente possa garantir que no final da vida o trabalhador da cultura tenha também a sua proteção social garantida. Então, a gente tem trabalhado muito nisso e buscando, nesses países que criaram um estatuto, né, para os trabalhadores da cultura, experiências que possam, né, adaptando a nossa legislação trabalhista, a nossa lógica de proteção social, para criar um arcabouço próprio e que dê conta dessa proteção. Porque o que você apontava é verdadeiro. A gente tem cerca de 70% de informalidade. A informalidade na área de economia criativa é mais alta do que nas outras cadeias produtivas da economia brasileira. Então a gente tem trabalhado para tentar regularizar, tirar a informalidade e garantir leis de proteção social. E ainda na economia criativa, o que mais o Ministério da Cultura vem fazendo para fazer avançar os diferentes setores da economia criativa? Uma outra dimensão importante, Guilherme, para a gente conseguir também formalizar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura é a formação. Então, por isso a gente criou uma plataforma chamada Escute. A Escute é uma escola de cultura que ela é online, mas ela é construída com o Instituto Federal de Goiás, com a Universidade Federal do Recôncavo, e oferece uma série de cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas da cultura, que permite certificar aquilo que o trabalhador já faz. E muitas vezes esse é um grande gargalo para a saída da informalidade. É ter um certificado reconhecido. Então são cursos desenvolvidos por instituições consolidadas, faz-se um ciclo desses cursos. Tem cursos que são de pequena duração, média duração, até curso de mestrado, por exemplo, a gente oferece nessa plataforma, buscando justamente dar também essa porta de entrada através da formação para uma iniciativa de formalização no mercado de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então a gente está pensando nas mais diferentes, né, esferas daquilo que pode contribuir para a gente diminuir a informalidade ao máximo
e garantir a proteção social. Márcio, o setor cultural já se recuperou da pandemia? Alguns setores sim, outros setores não. Por exemplo, falando de audiovisual aqui, o setor de exibição cinematográfica ainda não atingiu os mesmos volumes de vendas de ingresso de 2019. Tem crescido ano a ano, mas não atingiu. Outros setores, né, estão, inclusive, superando, por exemplo, os eventos, os shows, festas populares, etc. Isso você tem um crescimento expressivo e a gente já tá refletindo patamares anteriores aos da pandemia nesse momento. Então, a gente tem, com relação, dependendo da iniciativa do setor, qual é a vocação desse setor, o quanto ele foi afetado por essas mudanças, né, da pandemia, a gente tem ainda a necessidade de um apoio mais dirigido, de incentivos mais dirigidos para permitir que esses setores retomem plenamente a sua atividade nos patamares anteriores à pandemia e possam voltar a crescer também. No caso do setor de exibição, essa é uma realidade. Precisa e quer ainda que tenha muito mais pessoas indo aos cinemas, assistindo filmes, porque o início da cauda longa do desenvolvimento do cinema é justamente o setor de exibição. Então, nós temos hoje mais salas de cinema do que nunca no Brasil. Nós conseguimos abrir muitas salas de cinema nesses anos, tem mais de 3.500 salas. Mas isso também nós queremos que se reflita em audiência, pessoas cada vez mais indo. A previsão para esse ano é que a gente tenha 130 milhões de ingressos vendidos. A gente está ainda, se eu não me engano, 10 ou 20 milhões de ingressos ainda atrás do que a gente tinha em 2019. Isso tem a ver também com uma nova cultura, que é a cultura das plataformas e tal, do que a gente falava aqui também desse ambiente regulatório, mas não só isso, dessa outra cultura do ver o audiovisual. A gente precisa estimular cada vez mais que a ida ao cinema, por exemplo, esteja dentro do cardápio do consumo cultural brasileiro. Museus, feiras literárias, etc. O que envolve feiras, eventos, etc., a gente está até superando. Outras iniciativas mais consolidadas, a gente precisa ainda garantir, estimular que as pessoas retomem esse hábito cultural. Eu acho que também criar maneiras do conteúdo em rede social, em plataforma, incentivar o consumo cultural, né? Isso é muito importante. Então eu vejo isso muito por esse fenômeno dos booktubers, né? Ou no TikTok e tudo. Quanta gente não lê a partir de estímulo do TikTok, né? Isso deveria, né, existir arte a arte, né? Então... Exatamente. Quando a gente tem esses criativos que estão também traduzindo para uma linguagem digital essas outras obras, elas são uma excelente porta de entrada, né? A gente precisa... Então, o Brasil, em termos de leitura, é um desafio imenso para o país. O Brasil, até 1808, quando veio a família real, não podia imprimir livros aqui. Então, a gente tem um déficit histórico com a leitura que está associado, claro, a um analfabetismo histórico, a um país que foi também se alfabetizando visualmente pela TV e não tanto pela leitura. Então, isso coloca vários desafios culturais nessa política. Então, quanto mais nessa dimensão das telas a gente colocar uma janela, por exemplo, para a leitura e estimular que se chegue ao livro, isso é algo extremamente importante, né? Agora isso é o fundamental, e esse é o grande elemento da equação, é conseguir fazer com que da plataforma a gente possa chegar ao livro. E outras iniciativas, por exemplo, como os audiolivros. Isso é muito legal. Eu acho que é uma nova iniciativa, uma nova fronteira que permite que a pessoa esteja se deslocando, do mesmo jeito que está assistindo um podcast, possa estar escutando uma obra literária, e isso também é um encontro muito qualificado com esse universo. Também é essas novas tecnologias, essas outras possibilidades, garantindo que a gente tenha um consumo, né? Caso a gente está falando de literatura, mas isso vai avançando também para outras esferas, e que eu acho que as plataformas digitais, num ambiente saudável, podem e devem contribuir muito para esse estímulo. Sim. Museus também, né?
quantas vezes a gente não acessa esses museus digitais, mas isso é muito pouco, muito reduzido, é pouco estímulo, né, para se chegar ali entre também os grandes museus e o museu perto da minha casa. Também eu acho que tem um encontro aí para a gente fazer nessa política que é bacana de fazer usando essa nova dimensão, essa nova fronteira do digital como uma plataforma também para possibilitar esses encontros. Sim. A gente teve um ganho de dinheiro para se investir em cultura nos últimos anos inédito no país, né? Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. A gente está conseguindo usar esse dinheiro para enraizar essa indústria cultural, deixar assim, algo perene para além do incentivo do filme, do momento, desta obra, mas de criar uma estrutura que vai permanecer? O que a gente precisa fazer? O que a gente está trabalhando? As leis elas foram criadas numa estrutura emergencial, ou seja, tudo tinha fechado, a gente precisava atender rapidamente o setor cultural e atender a cidadania que estava em casa e que precisava também de iniciativa cultural. Agora a gente está trabalhando, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc para transformar ela não só numa lei perene do ponto de vista dos recursos, mas como uma lei que organize o Sistema Nacional de Cultura. Isso quer dizer o quê? Que a gente tenha dentro dela o financiamento das políticas estruturantes para o Brasil. Nesse ano, por exemplo, o Programa de Ações Continuadas. O Brasil tem um conjunto enorme de grupos que a gente chama de grupos estáveis, são os grupos de teatro que estão atuando há 10 anos, 20 anos, os grupos de música, os grupos de dança, folclore, etc., e que eles vivem de um projeto para o outro, com uma profunda instabilidade. Então a gente criou uma linha dentro da lei, que é um pacto que muitos estados assinaram, muitos municípios assinaram, para se investir em ações continuadas. Então, quando um grupo desses recebe financiamento num ano, ele já está garantindo o financiamento nos próximos anos, mediante a comprovação das iniciativas, que estão fazendo uma estabilidade, uma perenidade, para que essas iniciativas não sejam só pulverizadas em microprojetos que vão se desenvolvendo. Então, a gente quer muito que esses recursos, que são recordes, no governo agora do presidente Lula, nós estamos investindo só em financiamento, se a gente somar todas as leis, mais todo o incentivo fiscal, mais de 15 bilhões de reais em 2 anos e meio. É muito recurso, mas ainda é insuficiente para a dimensão que a cultura brasileira tem, para a demanda que a cultura brasileira tem. Então a gente está buscando, tanto no incentivo fiscal, a gente fez mudanças significativas na Lei Rouanet nessa dimensão, a gente criou programas específicos, Programa Rouanet Norte, Nordeste, no Rio Grande do Sul, quando teve a crise climática, um programa especial para o Rio Grande do Sul, mas também Rouanet Juventude, Rouanet Favelas. Estamos construindo um novo programa para territórios criativos. Então, programas que ajudam a institucionalizar políticas. Então, é associar o financiamento com as políticas públicas que são estruturantes. A Política Nacional de Cultura Viva, que cuida dos pontos de cultura, por exemplo, agora ela tem 12,5% dos recursos da Lei Aldir Blanc destinados exclusivamente para ela, dentro de uma lógica de investimento. Isso ajuda a institucionalizar. Essa política era muito inovadora aqui, mas ela tinha um problema, ela não tinha um financiamento garantido. Nós conseguimos casar as duas coisas. Então a gente está avançando nesse processo de institucionalização, que é o que vai deixar um grande legado de transformação e que vai estruturar esses programas no desenvolvimento das diversas cadeias produtivas que organizam a economia cultural brasileira, que vai do artesanato até a grande tecnologia, a alta tecnologia que está envolvida, por exemplo, no audiovisual. Então, a gente está fazendo isso, modificando essas políticas pouco a pouco, numa lógica de pacto federativo, chamando os estados, chamando os municípios para conversa e organizando esses pactos e reorganizando a lógica da gestão para que não é só o governo federal fazendo as iniciativas, a gente precisa convencer, e a gente está sendo bem sucedido nisso, os estados e os municípios a virem com a gente nessa pactuação para consolidar, para institucionalizar essas políticas de cultura. Márcio, qual é a estratégia hoje do Ministério da Cultura para divulgar a cultura brasileira no exterior? Divulgar a nossa literatura, a nossa música, o nosso cinema? A internacionalização é super importante. Você tem uma ideia, assim, isso, quando a gente estava conversando com o Itamaraty,
nos períodos anteriores que a gente voltar a ter Ministério da Cultura e voltar a estar no governo, o Brasil não tinha sido chamado nenhuma vez para ser um país homenageado de nenhum grande evento da cultura. Nós já temos mais de 40 pedidos de país homenageado da cultura desde 2023 e atendemos alguns. Por exemplo, nesse momento está acontecendo o Ano do Brasil do Reino Unido, Brasil-Reino Unido. O Reino Unido tem uma grande janela para as artes cênicas, que é o Festival de Edimburgo. A gente já teve uma participação muito importante, no ano que vem a gente vai ter outra. Por que é importante a gente ter uma participação nesse festival? Estou dando um exemplo aqui para falar de vários. Porque a gente leva as nossas produções, e essas produções lá encontram com programadores dessa região e circulam. Quando uma programação circula, sabe o que ela vira? Como se fosse uma exportação de um bem. Vira royalty, dinheiro, investimento. É igual exportar. A gente está exportando a nossa cultura, exportando o nosso talento, exportando as nossas histórias, e o resultado fiscal de imposto de arrecadação é a mesma coisa que fazer a exportação de qualquer tipo de bem. Então é muito importante para o país. Então, a gente está no Ano do Brasil Reino Unido fazendo mais de 60 iniciativas. Esse ano foi o Ano do Brasil na França. Mesmo êxito de iniciativa, e a nossa participação, por exemplo, no Festival de Cannes, que foi o que celebrou aí com os 2 prêmios pro Agente Secreto, tanto para o Kleber quanto para o Wagner, foi um momento também muito, muito legal da cultura brasileira. A gente teve no Marché do Filme, que acompanha o Festival de Cannes. Que é a esfera sobre o mercado, a esfera de mercado, um desempenho fantástico de produções brasileiras e de coproduções, ou seja, produções que acontecem entre produtores brasileiros e produtores estrangeiros, aumentando muito o investimento nessa produção. Só que a gente foi também, do ponto de vista da literatura, o país homenageado na Feira de Bogotá. E nós estamos trabalhando nos organismos multilaterais. Então, nos BRICS, nós conseguimos consolidar na esfera da reunião de ministros um programa de forma muito pragmática para o financiamento de economia criativa, e a gente quer que o Banco dos BRICS tenha uma linha específica para o desenvolvimento da economia criativa. É um consenso entre todos os ministros, a despeito das muitas diferenças que a gente tem entre os nossos países, a gente vai conseguindo criar consensos. No G20, o ano passado também, a nossa reunião de ministros foi super importante para que a gente pudesse consolidar não só a visibilidade, a mobilidade artística, mas também incentivar que essas iniciativas de proteção dos direitos de autor, por exemplo, né, fossem preservadas e apoiadas pelo conjunto dos países do G20. Agora nos próximos, no final de setembro, a gente tem a cúpula do Mondiacult, que é a cúpula da Unesco para a cultura, que também é outra possibilidade que o Brasil tem trabalhado muito para que a gente possa garantir que a diversidade cultural, que a cultura seja entendida como um bem público global. Ao ser entendida como um bem público global, isso é uma nova fronteira do entendimento internacional a respeito da dimensão da importância da cultura, que é a mesma coisa, como o ar, a água. A cultura Sim. É um elemento essencial. Então isso coloca também a cultura num outro patamar e ajuda a gente também a colocar nessas relações. Então são desde iniciativas muito pragmáticas que viabilizam a participação em iniciativas internacionais, iniciativas bilaterais entre os países e programas de continuidade. A gente tem um edital de intercâmbio de mobilidade artística que está funcionando desde 2023 de novo no Ministério, garantindo a mobilidade dos nossos artistas pelos países a partir, claro, da disponibilidade que a gente tem. A gente tem uma demanda muito superior à capacidade que a gente tem de absorver, isso é muito bom. Quando você fala mobilidade, para participar de festivais? Festivais, ou por exemplo, vou desenvolver uma exposição no museu X, Y, a gente também garante, né? Apresenta lá o conjunto, como é que vai ser a exposição, como é que é esse apoio, que tipo de iniciativa, que projeto é esse, e o Ministério apoia com deslocamento, apoia com uma diária ali para subsidiar também algumas coisas que vão estar nos dias em que esse artista vai estar fora. Então é uma reestruturação de uma política que envolve desde grandes tratados internacionais, né, que a gente fez memorandos de entendimento com muitos países, só de acordos de coprodução, nós já fizemos mais de 6. O ano que vem vai ser o ano do Brasil na China, por exemplo.
a gente está trabalhando muito para consolidar uma entrada no mercado da China. Entrar no mercado da China, por exemplo, com uma obra de audiovisual, significa 80 mil telas que tem a possibilidade desse filme. A gente tem 3.500 no Brasil. E nós não somos um país que tem pouca tela comparado com o mundo. É um país que tem muita tela. Na China tem 80. Então, a gente abrir essas possibilidades. Né? Hoje, só 50 filmes, por exemplo, americanos entram por ano no mercado chinês. A gente conseguiu agora entrar no circuito comercial esse ano, pela primeira vez, que foi o Ainda Estou Aqui, que teve um bom desempenho. E nós estamos trabalhando para que a gente tenha, a cada ano, um aumento de produções brasileiras entrando nesse circuito chinês, que é um mercado super importante para a exportação do nosso audiovisual. Então, nós estamos trabalhando nessas dimensões, desde o ponto de vista da política industrial, desses acordos bilaterais, até essa mobilidade, essa coisa mais chão, mais objetiva, que ajudam a gente a organizar essa visibilidade do Brasil no exterior. Não tem dúvida, Guilherme, a maior riqueza que o Brasil tem é da nossa gente, da nossa criatividade, e o nosso grande cartão de visitas no mundo, né, além da nossa biodiversidade, é a nossa cultura. É isso que gera interesse no mundo. O Brasil é um país que gera interesse pela nossa capacidade de encantar, pela nossa forma de ser, pela nossa arte, pela nossa música, pelos nossos filmes. Esse é um grande ativo que a gente tem que explorar, e cada vez que a gente não explora isso, o Brasil anda para trás. A gente está investindo muito nessa dimensão da internacionalização. E é o nosso cartão de visita, né? Assim, acho que muito dessa imagem do brasileiro como o Boa Praça, o Alegre, vem da nossa cultura, né? Vem da nossa música, do que eles conhecem do nosso cinema, do que conhecem do que a gente é, né? Não, eu tava agora, recentemente, voltei da Espanha. E aí, não é só falar que é brasileiro, abre um sorriso. Abre um sorriso, Então, assim, e isso falando os demais colegas, era uma reunião de cúpula ibero-americana. A gente tem um enorme ativo, todo mundo gosta da gente, todo mundo gosta do Brasil, a gente é um país aberto, então, e as pessoas gostam da gente justamente por essa diversidade cultural única que o Brasil tem. Essa mistura, essa fusão de culturas que gerou esse conjunto de música, de batucada, de expressão da cultura popular que não tem igual. Não tem. Então a gente tem que passou muito tempo, eu acho, da gente olhar para isso, entender que isso também é um ativo econômico muito importante, tremendo, e talvez seja aí o nosso passaporte para o futuro, o nosso passaporte para o desenvolvimento sustentável. Márcio Tavares, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de vir até aqui ao estúdio do YouTube e dar essa entrevista. Obrigado, bom trabalho. E eu queria terminar nosso papo te perguntando o que você quer deixar quando você sair do Ministério da Cultura, você e Margareth, essa gestão de vocês, o que você quer deixar de legado? Olha, Guilherme, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, parabenizar pelo Amado Mundo. Acho que é uma iniciativa super importante, ainda mais dentro do festival. O que eu quero deixar, junto com a ministra Margareth, é um Ministério da Cultura que esteja plenamente estabilizado, que esteja enraizado, não só do ponto de vista legal, mas também no coração e na mente do povo brasileiro. Porque as políticas públicas, elas são importantes porque elas são um instrumento legal, mas elas não viram letra morta quando a população passa a reivindicar isso como um direito seu, a entender que é um direito seu. Então, acho que o grande legado que a gente está fazendo ao garantir que novas leis sejam criadas, a garantir a institucionalidade disso, criar condições para que a população passe a reivindicar essas políticas e, com isso, reivindicar esse ministério que é tão importante para o Brasil. Tá certo. Valeu. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você. Lembre de se inscrever no Amado Mundo, ativar as notificações para não perder a nossa cobertura do Festival de Cinema de Brasília. Obrigado.